Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso de Power BI para iniciantes. E na nossa primeira aula nós destacamos alguns pontos que eram importantes logo no início, nós destacarmos para que houvesse uma compreensão maior de qual o caminho nós iremos executar dentro do nosso curso, de cada etapa, de cada aula, de cada momento do nosso curso. Okay? Na primeira aula nós demos uma introdução a respeito de quem eu sou como professor, mas principalmente com relação à estrutura do nosso curso, como nós iremos agir. Né? E um dos destaques do nosso curso é a questão da necessidade de uma entrega de uma tarefa para que haja um avanço por parte do aluno em cada módulo, em cada sequência das nossas atividades. A última aula, a primeira aula, a nossa primeira tarefa foi a de trazer um arquivo de base de dados para que nós pudéssemos, então, e você como aluno pudesse trazer o seu próprio material para já ir aprendendo a respeito da ferramenta Power BI e já ir executando dentro da sua rotina, dentro do seu contexto. É claro, evidenciando que nós vamos trazer exemplos de dashboards, exemplos de processos de análise, mas o mais importante é que você tenha a capacidade ou a disponibilidade do seu material ser transformado, ser trabalhado, ser tratado com relação ao uso da ferramenta Power BI, ok? Mas vamos lá. O interessante nessa segunda aula, nós também continuarmos um pouco a parte de conceituação. E a parte de conceituação vem primeiro com relação a o que é a análise de dados. Porque a ferramenta Power BI é uma ferramenta, mas ela não é a análise de dados em si. A análise de dados é uma disciplina, é um conceito, é um método, é uma profissão. O analista de dados é alguém que pega os processos e faz a devida análise para tomar decisão. E se utiliza de muitas ferramentas e em destaque o nosso Power BI para executar esse processo. Okay? Então é importante primeiro entendermos o que é a análise de dados. Vamos lá, eu trouxe um resumo para vocês aqui. É extremamente importante que as empresas tenham instrumentos eficientes para análise de dados. Lembrando que dados são objetos isolados, que em conjunto com outros objetos geram informações. Então vamos a um exemplo aqui para ficar claro para todos aqui o que é um dado. Nós temos o número 1. É um número, é um símbolo, é algo que identifica alguma coisa. Mas ele isolado, sozinho ali, não nos diz praticamente nada, a não ser o fato dele ser um símbolo e um número. Agora, se nós adicionarmos o símbolo de mais na frente desse número 1, mais um número 1, e depois um símbolo de igual, nós temos então um resultado de 1 mais 1, 1 adicionado de 1 é igual a 2. Nós temos aí o símbolo 2, um outro número que representa a soma desses dois símbolos. O que são esses dados de forma isolada? São apenas dados, mas quando nós os reunimos, eles se transformam em informação, nesse caso, um resultado matemático. Então, a análise de dados é um processo onde o analista, aquele que executa a operação, vai reunir um conjunto de dados para gerar informações e, através dessas informações, gerar tomadas de decisão para a área gerencial, operacional, estratégica, seja qual for da empresa, ok? Dessa forma, continuando o nosso texto, dessa forma, apenas um conjunto de dados devidamente reunidos geram as informações necessárias que possam passar por análise, de modo que as decisões da empresa possam atingir o máximo de assertividade e produtividade em todos os seus níveis. Então vemos como é extremamente importante o processo de análise de dados. Toda a estrutura de uma empresa, seja qual for o tamanho dela, está reunindo em seus momentos, em sua estrutura, em suas áreas, em seu processo de venda, seja qual for o seu momento, a área em que você atua, ela tem dados. Esses dados precisam ser reunidos de forma que gerem informações e essas informações sejam processadas para que possam ser realizadas análises. E com essas análises, então, os responsáveis pela empresa, pela tomada de decisão, pelo direcionamento da empresa, têm a possibilidade de identificar o melhor caminho, ok? Mas vamos lá, seguindo aqui, como é que se faz ou quais são as etapas para essa análise de dados? Existem vários cursos, várias teorias e vários métodos para se identificar esse processo de análise, essas etapas de análise. Mas nós aqui no nosso curso resolvemos sintetizar e aprofundar ao mesmo tempo em 4 etapas, ok? 4 etapas essenciais que não podem ser dispensadas no processo de análise de dados. A primeira das etapas é a etapa da extração, que nós chamamos também de coleta. Coleta do quê? Dos dados aos quais nós nos referimos no momento anterior, alguns minutos atrás. O que diz essa etapa da extração? Nessa fase, nessa etapa, após a apresentação da necessidade de análise, são identificados os pontos de coleta dos dados que serão transformados em informações. Então nós vamos até o local, nós reunimos os dados,
dependendo da necessidade, qual a pergunta a ser respondida pelo responsável da área, pelo setor estratégico da empresa, seja qual for. Nós vamos até o local, nós recebemos os dados e esses dados, então, a partir dessa extração, dessa coleta de dados, serão reunidos para que sejam geradas as informações necessárias através da ferramenta Power BI. A segunda etapa é a etapa do tratamento. Você vai ouvir muito esse termo tratamento de dados, que é o que o Power BI efetivamente faz. Ele pega, reúne os dados, recebe esses arquivos de dados e transforma e trata esses dados para que eles sejam utilizados por meio de dashboard e outros tipos de processos de acompanhamento. Mas vamos lá, qual que é a etapa do tratamento? Após a reunião desses dados e informações, essas informações são dispostas na ferramenta de análise de modo que possam ser apresentadas para a tomada de decisão. Então, basicamente é isso. Os dados eles podem chegar com algum tipo de divergência, podem chegar numa estruturação ali que não está configurada para que você tenha facilidade para lidar, para transformar esses dados em gráficos, em instrumentos de análise. Então, você tem que fazer um tratamento desses dados, organizá-los com relação à sua codificação, com relação à sua classificação, coisas que nós veremos ao longo do nosso curso, ok? Então, primeira etapa é extração e coleta, ou extração ou coleta, você pode chamar das duas formas. A segunda etapa é o tratamento. A terceira etapa é a apresentação, onde é definido o layout, como eu vou, depois de analisar, depois de processar, de reunir, de classificar esses dados, como é que eu vou apresentar esses dados de uma forma que fique inteligente, fique clara, fique objetiva, fique profunda, fique assertiva e seja de conhecimento de todos. A ferramenta Power BI nos dá vários e vários exemplos e várias formas de nós conseguirmos isso, ok? E geralmente a ferramenta Power BI ela vai trazer então o processo em formato de dashboard. Dashboard é um sistema de análise de gráficos que vai trazer essas nossas informações para análise, ok? Então vamos lá, nessa fase de apresentação é definido o layout do dashboard, que fará a exposição dinâmica das informações tratadas a serem analisadas, ok? E por fim, o que nós temos? Nós temos o armazenamento e o histórico. O que é o armazenamento? Como eu vou dispor desses dados? Uma característica do Power BI é uma ferramenta de transformação de dados, mas que não altera o arquivo original. Você pode, num processo de edição, num processo de tratamento, modificar do jeito que você quiser o seu arquivo, mas o arquivo original com as informações originais serão historicamente guardadas e conservadas ali para posteriores consultas e tudo mais. E, ao mesmo tempo, as informações que são geradas a partir desse arquivo matriz, desse arquivo original, elas, à medida que vão sendo atualizados, ou novos dados vão chegando, o sistema da ferramenta do Power BI vai atualizando o processo sem você ter que ter aquele trabalhão de fazer tudo de novo. O que é uma eficiência da ferramenta que é extremamente excelente, extremamente prática para os nossos dias, ok? Então, só recapitulando os processos, as etapas, a extração ou coleta, o tratamento, a apresentação e, por fim, o armazenamento, a capacidade de desenvolver um método que vá guardar o arquivo original e, ao mesmo tempo, atualizar os processos que estão sendo feitos a cada momento, a cada mudança, ok? E vamos lá. E como é que eu faço para instalar o Power BI? Eu vou até uma ferramenta de busca e coloco lá, digito lá na minha ferramenta de busca, no caso a mais conhecida aqui por nós aqui é o Google, então entra no Google e eu destaquei esse link para vocês aqui, para vocês entrarem lá na internet e verificarem Download Microsoft Power BI Desktop. Tá, ok? Vocês vão entrar ali e ali dentro do site da Microsoft, da Microsoft Store, você vai ter ali os links para você baixar o Power BI para a versão em desktop. É claro que existe a versão para celular, para mobile e tudo mais, mas nós vamos trabalhar com a versão para desktop, beleza? Para PC. Então você vai lá, vai baixar. Recomendo que você baixe a versão compatível com o seu computador. Tem a versão 64 bits, por exemplo. Você vai ter que identificar, então, qual é a versão do seu computador, porque existe essa opção dentro do Power BI. Você também, com relação ao idioma, interessante para facilitar, caso você não tenha domínio do inglês. Mesmo que tenha, eu recomendo que você baixe a versão em português do Power BI e faça esse download da ferramenta aí no seu computador. Para, então, nós podemos, a partir da próxima aula, começar a trabalhar com a ferramenta. Ok? E vamos lá, como é que eu faço para pegar a minha base de dados lá da tarefa da aula passada e insiro lá dentro do Power BI? Vamos lá,
Abrindo o seu Power BI versão de desktop, vai abrir essa tela já em português que eu estou apresentando para vocês aqui, vai ter no cantinho esquerdo, acima, um campo chamado relatório em branco. Ali você vai abrir aquele campo e dentro daquele campo ele vai te dar logo na sequência as opções de arquivo que você pode abrir. E uma das coisas legais do Power BI é que você pode ter uma imensidão de tipos de arquivo que você pode trabalhar. Mas nós vamos focar nesse momento aqui em trabalhar com arquivos em Excel. Eu espero que o seu arquivo, o arquivo que você tem enviado, seja em Excel. Se não for, traz para a gente aqui no curso que a gente vai também ensinar as outras formas de fazer o download, baixar ou fazer a inserção desse arquivo dentro do Power BI, mas a recomendação é que o arquivo seja em Excel, ok? Então você, dentro desse destaque em esquerdo que eu coloquei para vocês aí em azul, é onde você vai clicar e você vai então trazer ou levar o seu arquivo Excel para dentro da ferramenta Power BI, ok? Vamos fazer esse processo de início nessa nossa primeira aula. E para a nossa terceira aula, eu já vou ter o que a gente chama de tarefa para a próxima aula, que é o quê? A instalação e a inserção de base de dados. Então, o que nós vimos aqui, eu quero que você revise, que você busque novamente ver esse vídeo, busque orientação e faça esses dois processos. Instale o Power BI e insira a sua base de dados dentro da ferramenta Power BI instalada, ok? Fez a instalação do Power BI, está tudo ok, está funcionando. Entra lá nos campos que eu te passei com relação a relatório em branco, depois de preferência arquivo em Excel, vai abrir uma pasta que vai entrar dentro do sistema do teu computador, vai localizar o arquivo que você pretende usar para trabalhar dentro da ferramenta Power BI e vai fazer a inserção dele. É só isso, instalação e inserção de base de dados. Sua tarefa para a próxima semana é fazer a instalação da ferramenta Power BI em seu computador e inserir no Power BI a sua base de dados. Então, meu amigo, minha amiga, convido você a realizar essa tarefa que aparentemente é simples, mas pode haver algum tipo de dificuldade ou não. Nós estamos à disposição a qualquer momento para tirar dúvidas, ok? Existem outros canais, outras ferramentas ali que também ensinam a instalação, que é um processo simples, mas seguindo esses 3 caminhos. Entrando num site de busca, entrando na Microsoft Store, na loja da Microsoft, baixando o Power BI com a referência de configuração igual ou semelhante à do seu computador em português, você vai conseguir instalar a ferramenta, depois você vai conseguir entrar nesses 2 campos e baixar o seu arquivo. E a partir da próxima aula nós vamos trabalhar com arquivos de exemplo e com o seu arquivo nas primeiras movimentações de tratamento de dados. Nós vamos trabalhar dentro do processo de extração e coleta, que é o que você acabou de fazer. Nós vamos fazer, então, o tratamento desses dados, ok? Boa sorte para nós. Desejo uma ótima aula, uma ótima revisão para você. Que dê certo a sua tarefa, entregue para nós e até a próxima aula.